Agora que a gente já instalou e preparou a nossa base back-end da nossa API REST Django, que está funcionando, inclusive o servidor dela está em execução, e também a gente instalou e criou, na verdade a gente criou, tá? O nosso projeto front-end de Vue.js, que também o servidor dele está executando. O servidor do Vue.js está na porta 8080, tá? E o do Django está na porta 8000 com endpoints /API /musics no plural. Tá? A gente tem as duas plataformas, tá? A gente tem a nosso chassi, a nossa carroceria, ambos funcionando, mas eles não estão conversando entre si. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. A gente tem alguns arquivos, tá? Que a gente vai trabalhar. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Para popar aí processamento, vou dar um Ctrl C no servidor do Vue.js. Vou lá no outro VS Code, dou um Ctrl C no servidor do Django para fechar esses dois servidores. E vamos voltar para o VS Code do Vue.js, que é o do nosso front-end, que é onde a gente vai começar a desenvolver. A gente vai começar, ó, se eu tentar atualizar ambas as páginas, tá, ele não vai encontrar, ó, porque o servidor ele foi desligado tanto do back-end quanto do front-end. A gente vai primeiro desenvolver, depois a gente reexecuta esses servidores, a gente reexecuta esses projetos de novo para testar na prática. O primeiro arquivo que a gente vai testar é lá no Music Frontend do VS Code, o config do Vue.js, tá? Só para ver se está certo, tá? A princípio, sim. Como é que eu faço para identar as coisas aqui no VS Code? Ctrl Shift P, ele vai abrir um modo de comandos e aí eu coloco aí recuar usando espaços, tá? Eu seleciono guia padrão 4 e aí eu executo Shift Alt F para ele fazer a indentação automática de 4 linhas de tabulação de indentação, tá? Uma tabulação, um tab para indentar. Por padrão ele joga 2 linhas, tá? Eu não gosto, eu gosto 4 espaços, aliás, não duas linhas, ele jogaria 2 espaços, eu gosto de 4 espaços, ou seja, uma tabulação para a gente fazer a indentação. Que no Python é necessário, tá? No JavaScript não, mas no Python é necessário a tabulação, a indentação pelo menos, não a tabulação. O próximo arquivo a gente vai aqui em src, o main.js, tá? Que é esse arquivo aqui, e a gente vai complementar ele com algumas informações. Aqui é onde é que a gente cria a nossa aplicação, tá? Vou selecionar tudo apagar, a gente vai colocar aqui import. Daí a gente vai colocar aqui o create app. Aqui o próprio Copilot está me ajudando, tá? From view. Ok. A gente vai importar o componente app, que é esse aqui, do view app. Dessa forma. A gente vai importar o router dessa router aqui. A gente ainda não criou, mas a gente vai criar o router. E também a gente vai importar o CSS global. Então a gente vai fazer o seguinte, na pasta assets, a gente vai criar uma pasta chamada styles, no plural, e a gente vai criar um arquivo chamado global.css, que é onde que a gente vai colocar o CSS de todo o nosso projeto. A gente vai criar uma variável app para criar o nosso app, porque a gente vai usar ela com o router. O Copilot aqui está nos ajudando bastante para desenvolver e a gente vai montar. Tá? Se a gente executar agora o nosso Django e o nosso front-end, pelo menos o nosso front-end vai dar erro, porque a gente não criou bastante coisas ainda. Tá? A gente vai voltar aqui, a gente vai nessa pasta Assets. Dentro dessa pasta Assets, a gente vai criar uma pasta chamada Styles, no plural. Dentro dessa pasta Styles, a gente vai criar um arquivo chamado global.css. Os nomes precisam ser os mesmos porque a gente fez a referência a eles, tá? Se você quiser modificar esses nomes, você vai ter que fazer uma refatoração nos nomes, nas referências no código. Então a gente precisa se atentar a isso. Pode mudar, contanto que você precise ajustar no código para não ter erro, tá? Em todos os tags com a class error, a gente vai colocar, ali o Copilot já nos ajudou. Ele vai colocar coloração vermelha e um font size, a gente vai mudar o tamanho da fonte, tá? Para, vamos colocar 14 pixels. Isso aí, 14 pixels, exatamente.
Ctrl W para fechar essa janelinha, essa aba, no caso, do VS Code. Ok, a gente vai agora criar o arquivo dos routers. Então, lá no SRC, podemos fechar aqui, ó, SRC, botão direito, pasta, router no singular, e aí nessa pasta router, a gente cria um arquivo chamado index.js ou .ts, vai depender aí se você queira fazer com TypeScript ou JavaScript. Ambos vão ser JavaScript, no fim eles vão ser transpilados para JavaScript, vai depender aí do seu gosto. Então, nessa pasta router, no arquivo index.css, tá? A gente vai criar bastante coisa. A gente vai fazer o import, a gente vai colocar o create router, são algumas variáveis, tá? E outra aqui que a gente vai criar o create web history. Não é hash, tá? É o create web history. Esse aqui, create web history do view router. São esses dois que a gente vai criar e a gente vai utilizar, tá? Aí a gente vai fazer um import dos nossos futuros componentes. O primeiro dele é o list music from. A gente vai colocar aqui, assim, componentes, pasta componentes, barra, o nome do componente, list music. A gente vai fazer isso no futuro, tá? São 5 componentes, tá? Basicamente, então 1, 2, 3, 4, 5. A gente vem aqui, ó, Ctrl D. O próximo componente que a gente vai fazer é o show music. O terceiro aqui, ó, Ctrl D. Edit music. 2 pontos aqui. O próximo é o add music, para adicionar música. E o próximo componente é o delete music. Tentei deixar esse padrão. Tem mais um componente que é o confirm dialog, que a gente vai fazer depois. Aqui as rotas, que é uma listinha, a gente vai começar a criar as rotas, tá? A primeira delas é o path, que é o caminho. A gente vai colocar na barra. Quando a gente executar localhost na porta 8080 barra, a gente vai chamar o componente list music. A gente vai fazer assim, ó, list-music é o nome dessa rota e o componente é o list music. Assim, tá? Exatamente assim, tem que ser assim. Vírgula, próxima rota, path, tá? Vai repetindo, tá? Só que aqui a gente vai ter que identificar a próxima, que é o ao invés de show music, a gente vai só colocar assim, music no plural, aliás, no singular, e o ID dela, tá? O nome vai ser show music, que na verdade vai ser o music detail. Poderia colocar show music, mas a gente vai colocar music detail, que é para ver música específica. E o componente, sim, esse é o show music, tá? Vírgula, próxima, abertura e fechamento de chaves. A terceira rota que a gente vai criar é o edit, tá? Que é o seguinte. Barra edit, barra o ID, assim. O nome dessa rota é o edit-music e o componente é o edit music. Ok? A próxima rota, a gente vai fazer o de adicionar música. F barra dd, isso aí, o nome é o add music e o componente é o add music. E a próxima rota e última é o path barra delete no id, ok, tá certo, o Copilot está fazendo isso para nós. Colocamos aqui uma vírgula, um ponto e vírgula. São basicamente essas 5 rotas, tá? 3, 4, 5, que a gente trabalha. Se a gente colocar localhost 8080 barra, a gente vai listar as músicas. Se a gente colocar localhost 8080 barra music no singular barra 1, 2, que é o ID da música, ele vai mostrar detalhes daquela música específica, que é o detail, tá? A gente colocou ali como show music. Mas, tecnicamente, a gente chama de music detail, ou detail, tá? Para mostrar detalhes daquele dado, daquele registro.
Quando a gente colocar o endpoint lá no localhost, porta 8080, barra, edit barra, um número, que é o ID da música, a gente vai abrir um formulário para atualizar, para editar os dados dessa música. Quando a gente fazer o localhost na porta 8080 barra add, a gente vai adicionar uma nova música na base de dados. E quando a gente fazer a nossa URL localhost 8080 barra na URI, barra, no caso delete, barra um ID, tá? A gente vai apagar essa música com esse determinado ID que a gente está passando. Por fim, a gente vai definir aqui uma constante de rota, um create router, que está certo, tá? A gente só vai fazer o fechamento aqui dos parâmetros. E aqui a gente vai colocar o history, tá? Que aí a gente vai usar o create web history, que é um método que a gente vai usar aqui o process.env, que é o arquivo de configuração, ponto, a constante, tá? Que é base underline URL, que é só para a gente trazer aqui. E a gente vai referenciar isso aqui como rotas. E no fim, deixa eu colocar aqui só uma vírgula, ponto e vírgula no fim, e a gente vai exportar. Isso aqui é export default router. Esses são os arquivos, tá? Esse é o arquivo de rotas que a gente vai definir. Por que a gente precisa disso? Com o view router instalado, como a gente fez no encontro passado, vai ser assim que a gente vai navegar entre as telas sem precisar atualizar o nosso navegador, sem atualizar a página do nosso navegador.